Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Culto Kids. E na palavra do Senhor, lá em João 14,6, diz assim: Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Fica ligadinho aí. Pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu
eu sou, glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é. Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai. E Ele se lembra de cada um de nós. E por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Graça e paz, crianças. Olha, nós novamente aqui no momento da oferta. E hoje a tia Jana quer falar com vocês a respeito do seu coração. Mas tia Jana, o que tem a ver o coração? Porque a gente já viu várias tias ensinando aqui a respeito de termos um coração grato. E muitas vezes nós ganhamos tantas coisas, vivemos, numa família tão legal, ganhamos várias coisas e esquecemos de agradecer ao Senhor, Mas hoje a tia Jana tem uma mensagem para você, pra gente aprender através de duas crianças.
Vocês já pararam para pensar quais foram as primeiras crianças que surgiram? Pois é, a tia Jana vai apresentar elas para vocês. Uma delas se chama Caim e outro se chama Abel. Caim e Abel. Deixa a tia Jana colocar um pouquinho mais para cá. Caim e Abel. Vamos relembrar? O nome desse é Caim e o nome dessa criança é Abel. Tá de cabeça para baixo? Aqui. Abel. Essas crianças, eles eram irmãos e eram filhos. Será que alguém sabe em casa de quem eles eram filhos? De Adão e Eva. Pois é. Caim era o mais velho. Abel veio depois de Caim. Porém, eles eram irmãos, mas eles tinham um coração diferente. O coração de Abel era um coração bem grato. O coração de Caim não era tão grato assim. Eles eram bem diferentes. Sabe, crianças, naquela época eles cultivavam algo, eles plantavam para comer, né? Eles criavam bichos também para comer. Caim, ele cultivava plantas, né? No caso, frutíferas, coisas assim para colocar na comida. E ali ele gostava muito, ele trabalhava, né, na lavoura. Já Abel, ele cuidava das ovelhinhas. Pois é, das ovelhinhas. Teve um dia que os dois foram preparar um grande presente. Mas para quem é esse presente? Um grande presente de gratificação ao Senhor, uma preciosa oferta. Lembra que a tia Jana já falou aqui a respeito da sua oferta? Significa um grande presente para Deus? E você prepara um presente assim de qualquer jeito? Se você vai ao aniversário ou se você está fazendo aniversário, você gosta de ganhar um presente bom ou um presente mais ou menos? Pois é, para Deus nós precisamos também ter esse coração, preparar sempre o melhor. Se nós vamos preparar uma ofertinha, nós temos que fazer o quê? Preparar melhor. Pois é, então Caim e Abel foram preparar uma oferta para o Senhor, um grande presente para o Senhor. Mas Caim foi lá e preparou dos frutos, daquilo que ele plantava, daquilo que ele colhia, pegou lá os seus frutos, né? Colheram os frutos. Mas sabe, gente, qual foi a diferença? Abel, ele também foi lá. Só que ele olhou ali no seu curral, né, onde tinha aquelas ovelhinhas, aquele pasto. Ele ficou olhando assim, pensando: eu vou preparar a melhor ovelha que eu tiver. Uma ovelha que ela não esteja doente, uma ovelha que ela não esteja assim com alguma coisa, sabe? A melhor ovelha que eu tiver no meu pasto eu vou preparar para me dar de oferta para o Senhor. E foi assim que eles fizeram. Abel chegou lá e ofertou a sua melhor ovelhinha. Mas já Caim ofertou daquilo que ele foi lá e colheu de qualquer forma. E sabe, crianças, essa foi a diferença do coração de cada um deles. Abel preparou o seu melhor, mas já Caim não foi o seu melhor. E é isso que a gente tem que ficar ligadinho. Você tem preparado o seu melhor para Deus todos os dias? Você tem preparado o seu melhor para trazer na casa do Senhor e dar um presente especial ao Senhor? Pois é, hoje nós temos aprendido com Caim e Abel. E diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 4,
diz assim, que Abel, ele preparou melhor, Caim foi o mais ou menos. E Deus, ele se agradou da oferta de Abel, pois é, a oferta no qual ele conheceu o coração, viu que o coração era bem grato a ele, então ele recebeu essa oferta com amor. Já de Caim, ele conhecia o coração de Caim, que era um coração diferente, um coração meio duro. E aí, Deus não se agradou da oferta de Caim. Tá bom? Então, presta sempre atenção. Lembre-se dessa historinha de Caim e Abel, que Deus se agradou de uma oferta, mas não se agradou da outra. Por quê? Então, sempre pergunta, Senhor, como está o meu coraçãozinho? E que você venha prestar bem atenção e quando for entregar ao Senhor, tenha um coração grato e faça o melhor, tá bom? Então, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe você que está aí do outro lado, né? Seja criança, seja adulto, que o Senhor toque dia após dia no seu interior, no seu coração, trazendo a sabedoria, conhecimento dia após dia mais dele. Que o Senhor abençoe a sua casa em nome de Jesus. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau! Lembra que eu disse lá no início que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, não é verdade? E só que aí existe algumas pessoas que dizem que não, que você pode ir até Deus através de imagens, né? Isso não é verdade, porque a Bíblia, ela fala que a gente não pode adorar nenhuma imagem, não é verdade? E aí, essa semana tem uma comemoração, por isso nós estamos aqui para dar um alerta a você. Uma comemoração que é o chamado de Cosme e Damião, onde eles dão doce para as crianças. Você gosta de doce? Eu também gosto muito de doce. Mas esses tipos de doce não é bom comer. Então, é melhor a gente dizer não a esses tipos de doce. Por quê? Eu vou te contar o porquê, né? Eu vou te contar lá desde o início, a verdadeira história sobre Cosme e Damião. Então, Cosme e Damião eram irmãos gêmeos. Sim, eles eram gêmeos, então um chamava Cosme e outro chamava Damião. Então, não é uma pessoa só, são duas. E eles eram dois homens, chamado Cosme e outro Damião, né? Gêmeos. E eles vinham de uma família cristã. Os pais deles serviam a Jesus, eram cristãos. E Cosme e Damião nasceram ali, cresceram ouvindo a palavra do Senhor e eles também se tornaram cristãos. Eles também aceitaram Jesus no seu coração e eles passaram a servir a Deus. E aí eles fizeram medicina, entraram na faculdade e aí eles se tornaram médicos. E aí eles começaram a fazer boas obras. Eles tinham um coração tão nobre e eles queriam ajudar os pobres, ajudar aquelas pessoas que não tinham condições de pagar um médico, né? E eles não cobravam nada. E também eles anunciavam a palavra do Senhor, eles falavam de Jesus para essas pessoas que vinham para o seu consultório. Então as pessoas saíam de lá cheios de Jesus, né? E as pessoas iam se convertendo cada vez mais com a palavra que eles anunciavam sobre Jesus. E sabe, as pessoas até deram um apelido para ele, eu vou ver aqui porque é bem interessante, é bem diferente esse nome. Eles chamavam ele de Anargiros, que significa inimigos do dinheiro. Ou seja, eles não pediam dinheiro, eles não queriam um salário, né? E eles faziam tudo de graça para as pessoas, né? E aí, em troca, eles falavam do amor de Jesus, as pessoas se convertiam, a fama deles ia crescendo cada vez mais naquele lugar. E aí o nome de Jesus também era glorificado, o nome de Jesus também era anunciado, mais cristãos eram acrescentados naquele lugar. E aí chamou a atenção de um imperador, o nome dele é Diocleciano, imperador romano. E aí esse imperador ficou, sabe, com inveja
e ele ficou observando, peraí, esses homens, eles estão ficando muito famosos, estão ficando mais famosos que eu. E aí ele ficou com inveja. Vocês lembram da história de Jesus também? Quando Jesus nasceu, aqueles magos apareceram ali, avisaram o rei, falaram para eles, cadê a criança? Nós viemos visitá-lo. Não, mas aqui não nasceu nenhuma criança, não, mas ele é o salvador do mundo, né? E aí o rei falou assim, não, mas se vocês encontrarem ele, me avisa, porque eu também quero adorá-lo. Mas era mentira, ele queria matar Jesus. Então o Senhor apareceu para aqueles magos e falou para eles, olha, pega outro caminho, não volta lá para o rei, não anuncia, não fala onde que Jesus nasceu. E também Deus falou para José, vai para o Egito, porque Herodes vai querer matar o neném. Então, para a proteção de Jesus, ele foi para o Egito. Então foi a mesma coisa, aconteceu também com Cosme e Damião, porque a palavra do Senhor estava crescendo muito e o nome deles também estava ficando famoso, e esse imperador ficou com inveja, ficou furioso desses homens e mandou Lísia, o comandante, atrás deles, e falou, não, eu quero esses homens mortos. E aí Lísia foi lá, pegou Cosme e Damião, colocou preso e falou para eles que eles só iriam sair se eles adorassem as imagens, os ídolos. E eles não aceitaram, sabe por quê? Porque eles tinham aceitado a Jesus no seu coração, eles eram cristãos, e eles disseram, não, nós não vamos fazer isso. Então o comandante pegaram eles e deu muita chicotada, e ali ele falou assim, não, agora sim eles vão adorar, né? Então adore as imagens que vocês serão livres. Mas eles não aceitaram. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego também? Que não se curvaram diante do ídolo? E aí o que aconteceu? Mandaram eles para o fogo, né? Então, sabe o que aconteceu? Mataram Cosme e Damião, porque eles adoraram a Jesus. Eles não aceitaram adorar imagens, né? Mas aí o que aconteceu? As pessoas, como gostavam muito de Cosme e Damião e achavam eles pessoas santas, né? Que não cobravam pelo trabalho, né? Eram pessoas bondosas. O que elas fizeram? Fizeram imagem de Cosme e Damião. Olha só, Cosme e Damião não queriam adorar a imagem, as pessoas foram lá e fizeram imagem deles. Isso está errado. E olha só, lá em Êxodo 24:5 diz assim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 24:5, versículo 4 e 5. Então nós vemos aqui que Deus, ele é um Deus zeloso. Ele não quer que nós façamos imagem de nada, nem do que há na terra, nem de um animal, de nada, nem de pessoas. Ele não quer nem que nós façamos a imagem, nem que nós adoramos, nos curvamos diante da imagem. Deus não quer isso. Cosme e Damião também não queria isso, mas as pessoas fizeram isso, fizeram imagens para que eles fossem adorados através das imagens, né? E aí as pessoas, elas começaram a criar uma data, né? Dia 27 de setembro, para se comemorar Cosme e Damião. E aí eles oferecem doces consagrados a Cosme e Damião nessa data, né? E eu já vi várias vezes, né? No ano passado eu estava num parquinho com a Heloísa e era bem nessa data e tinha balinha e pirulito assim por todo o parquinho, né? Onde eles colocavam ali naquele parquinho. Então é bom você não comer, não aceite esses tipos de doces que são consagrados. Por que não é bom aceitar? Porque também na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios,
Lá, tô indo aqui na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim, ó. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, esses tipos de coisas aqui são consagrados a demônios, né? E não a um ídolo. Né? Então, não é bom que a gente coma algo que é sacrificado a demônios, né? No 21 diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, ele fala que por trás de uma imagem há demônios, né? Então, nós não podemos comer algo que é consagrado a eles, mas que nós possamos adorar ao Senhor, né? Assim como Cosme e Damião adoraram ao Senhor, dizendo não a se curvar a imagens, a se curvar a idolatria. Nós devemos dizer não, amém? Então nós devemos honrar ao Senhor. E João, que eu falei, né? Lá em João 14:16 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo isso para nós, né? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós só podemos chegar diante do Senhor através dEle, amém? E Ele morreu naquela cruz para a gente ter esse acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então diga não aos doces de Cosme e Damião nesses dias que estão chegando aí, amém? Eu vou orar, quero que você feche os seus olhos agora. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela tua graça e proteção. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos o Senhor em nossa vida. Nós temos o Senhor em nosso coração, papai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sempre decidirmos pelo Senhor. Assim como Cosme e Damião, Senhor, eram cristãos e decidiram pelo Senhor, papai, disseram não, Senhor Jesus, a tudo aquilo que a tua palavra reprova, Senhor. Que assim nós também possamos reprovar, possamos dizer não para tudo aquilo que a tua palavra diz que não, Senhor Jesus, e que possamos andar segundo a tua palavra em obediência ao Senhor. Abençoa, Senhor, durante esses dias, Senhor Jesus, as nossas crianças, Pai. Unja cada uma delas, Senhor, a sua mente, o seu coração, papai, a sua vida, papai, seja guardada pelo Senhor, papai, que os teus propósitos venham se cumprir na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Deus a abençoe.